Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, queridos amigos, e você que está assistindo conosco. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui, compartilhar um pouco dos nossos estudos, especialmente hoje sobre o Levítico 26, que começa a porção a qual ele se refere das Parashot, começa com se andares nos meus estatutos. E hoje nós vamos ter uma conversa aí aberta, tentando trazer tudo que nós estudamos sobre isso, e é com muita alegria que eu saúdo os queridos amigos que estão aqui comigo, para que nós possamos trazer essa ideia do que significa essas prescrições que constam nessa parte, e também sobre uma ideia que os sábios referem como a transmigração, né? A transmigração das chispas, ou também nós já ouvimos algumas traduções como a transmigração das almas, que é o Sod HaGilgul. Então, queridos amigos, eu já saúdo e já te passo a palavra também para que nós possamos abrir aqui a Torá e começarmos a nossa conversa. Olá, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma vez conversarmos sobre temas tão elevados que alimentam a nossa alma. E, como sempre, né, nós começamos falando sobre a Torá, a leitura da Torá, que é a nossa referência para a conversa que nós iremos manter. Levíticos 26, versículo 3 a 7. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Tá excelente. É interessante aqui essa parte porque, como a gente vê, e muitos digamos que sigam uma linha literal do texto hebraico, vão falar que, olha, se eu cumprir o que os mandamentos nos referem, eu receberei tudo, né? É quase como se fosse uma barganha com a divindade, né? E eu acredito que, lendo o Zohar e lendo os sábios, a gente vê que não se trata disso, né? Então, acho que nós podíamos começar a nossa conversa justamente estabelecendo o que significa isso que está sendo dito, né? Porque, num termo literal, a gente vai acabar nessa barganha, né? Deus parece que está barganhando com o povo de Israel, né? Perfeito. Importante tu trazer essa ideia de que não é uma barganha, não é uma negociação, não é uma troca, né? Um toma lá da cá. E embora existam até interpretações um pouco mais profundas que a gente vai ter a oportunidade de trazer, nós temos um, um autor chamado Henry Kunrat, que escreveu um livro comentando alguns versículos da Escritura. E ele, ao comentar Provérbios capítulo 5, versículo 22, ele traz uma ideia que, na minha visão, casa perfeitamente com esse Levítico 26, que a gente acabou de ler. Olha o que o Henry Kunrat diz. Toda iniquidade inflige por si própria a sua penalidade e a sua ferida. Não há vício que não gere por si próprio a sua doença específica. Da mesma forma que qualquer virtude é ela própria a sua muito bela recompensa, também qualquer vício é ele próprio a sua muito cruel recompensa, porque qualquer semente produz o fruto que lhe é próprio. A misericórdia é o fruto da misericórdia, a benignidade é o fruto da benignidade, e vice-versa. O fruto da imisericórdia é a imisericórdia e a crueldade. O pecado é verdadeiramente a maior servidão e cativeiro. O ímpio está assim atado, e é-lhe impossível fugir da penalidade. A sabedoria divina é a verdadeira liberdade, que liberta a alma do ser humano das cadeias da loucura, dos erros, das trevas, das feridas, dos vícios e das armadilhas do desespero. Então, essa citação do Kunrat, ela já nos mostra que quando nós sofremos uma consequência pelas nossas ações, não se trata de uma punição arbitrariamente aplicada ou de um julgamento
dissociado, né, daquela causa. A ideia que Conrad traz aqui é de que na própria causa já está o efeito, na própria origem, né? Então, como nós vivemos no tempo, e essa é uma ideia que tu desenvolve muito bem, a gente não percebe muitas vezes a consequência das nossas ações, né? Porque nem sempre elas são imediatas. Às vezes elas só aparecem 6 meses, um ano, ou às vezes muito tempo mais. Eu até pensei num exemplo, né, que quando nós tomamos um tombo e fazemos uma ferida, né, no joelho, por exemplo, a gente consegue perceber que aquela ferida foi resultado do tropeço, né? Não foi uma punição, mas foi uma consequência que estava associada àquele nosso tropeço. Mas na vida prática, nas ações, nos erros, né, nos tropeços da vida, nem sempre a gente consegue perceber aquelas feridas que esses tropeços abrem, porque elas só vão aparecer muito tempo depois. Eu acho que essa é uma ideia interessante que já afasta aquela noção de troca, de barganha, mas sim que o fruto já está na semente. Perfeito. Se me permites acrescentar uma ideia a essa tua exposição, o que me vem à mente é que quando o homem foi criado, ele foi criado vendo o início ao término da criação. Ele tinha esse poder de ver tudo ao mesmo tempo. E em razão disso, tudo que ele pensava já era uma consequência. E essa foi a causa da queda, inclusive. E no tempo e no espaço a gente perdeu essa oportunidade de ver as consequências. E diz que isso aconteceu por causa da benignidade divina. Porque se nós já víssemos as consequências dos nossos atos de forma automática, nós não tomaríamos muitos atos, né? Se nós víssemos que, enfim, comer açúcar nos daria diabetes de forma necessária, nós não comeríamos o açúcar de forma alguma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em razão do nosso livre-arbítrio, isso nos foi concedido, né? Um adendo importante, sem querer te interromper, mas já interrompendo, e nós não veríamos, e nós não teríamos a oportunidade também de corrigir os nossos erros, né? Porque essa questão do tempo também abre essa possibilidade. Quer dizer, ela é também, a misericórdia nos dá esse tempo para nós percebermos que agimos errado e até antes, muitas vezes, das consequências, nós conseguimos retificar a nossa conduta e, de alguma forma, muitas vezes até amenizar aquele efeito do erro anteriormente cometido. Exato. Hoje temos um convidado especial aqui que gostaríamos muito de escutar. Eu estava vendo um comentário dos amigos que o Isaac Luria, grande mestre da tradição, faz um comentário bem interessante quando ele comenta sobre o próprio Zohar, que ele disse que temos que entender que o Eterno estivesse reconhecendo, tentando conhecer, atraindo o povo judeu para práticas das virtudes, como dissestes antes, como se estivesse fazendo uma barganha. O Criador, não, de maneira nenhuma, tem esse tipo de comportamento. Esse comportamento é próprio do homem, né? Que é limitado e nas suas ações e nos seus pensamentos, muitas vezes. E, além disso, o próprio Lúria diz que a recompensa parece ser de beneficência material, né? E não é o caso, né? Ele está falando numa linguagem oculta, uma linguagem sorde, como fala a tradição, que ele está falando, na verdade, a ilusão do conceito da transmigração das almas, né? As almas que foram emanadas e que estão no mundo cumprindo um determinado objetivo, né? E aí ele diz que a alma, que é inicialmente encarnada nos reinos minerais, no reino mineral e vegetal, e depois sobe para o reino animal. E ainda, se tiver mérito, ela evolui para o reino hominal. Então não tem, ele acrescenta que não há nenhuma pessoa na Terra, quase nenhuma, que seja poupada dessa transmigração.
o malvado, após a sua morte, entra no purgatório, que é o Guerrinon, e recebe lá suas punições e a expiação. E aí o próprio Ari nos diz que, ao contrário do que muita gente pensa, esse purgatório, na verdade, não é algo maléfico, algo ruim, como se fosse uma punição, como se fosse um castigo. Na verdade, esse purgatório, esse Guerrinon, é a parte onde a pessoa, né, vai poder se fazer a sua purificação antes de reencarnar. E a gente sabe, através da história e através dos ensinamentos que nós recebemos, através da tradição iniciática, digamos assim, essa alma tem um período que fica estabelecido pela própria natureza celeste divina, e um período proporcional aos seus atos nesse mundo. Quanto mais grave, ou quanto mais pesado, digamos, for a sua ação de uma pessoa, fazendo mal, proporcionando destruições, catástrofes, crimes, os mais hediondos, o tempo até essa pessoa encarnar novamente é proporcional ao ato que ela proporcionou, que ela realizou em vida. Então, mais ou menos, essa paraxá fala na recompensa e no aparente castigo, digamos assim, que essa alma tem que sofrer para que ela venha já preparada e conscientizada do seu estado de encarnação. Muito bonito, sem querer interromper, mas só colocando uma questão, eu não estou muito familiarizado com essa questão da transmigração e até aproveitando o conhecimento dos amigos, né? Mas se eu entendi bem, essa transmigração das almas, embora ela tenha também efeitos após a morte, mas ela também pode acontecer enquanto nós estivermos vivos aqui na matéria, né? Eu acho, até, segundo me consta, é na matéria também que nós temos a oportunidade de fazer essa retificação e muitas vezes proporcionar essa transmigração de chispas da divindade ou de centelhas que às vezes habitam no reino mineral, vegetal, animal, para que elas alcancem até um desenvolvimento mais pleno no reino hominal. Não sei se eu entendi bem, mas se puderem me esclarecer, eu agradeço. Era a pergunta que eu ia fazer até, inclusive, porque quando a gente lê o Luria, em português nós lemos com transmigração das almas, e a sensação que nós temos quando nós lemos a palavra almas, né, parece que a gente está falando justamente da alma do ser humano, né, nós mesmos apenas. Claro que ele abrange esse conceito das almas humanas, mas o Luria também fala, digamos, das chispas, né, que estão nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. E ele fala numa corrente ascendente. E isso me chamou a atenção porque quando nós observamos, nós vemos que tem 4 mundos, né? E eu me pergunto como é que seria essa transmigração dessas chispas, vamos colocar assim para não ficar como almas, porque almas pode dar uma confusão conceitual. Né? Ele chama de Sod HaGilgul, então em nenhum momento ele fala aqui que são almas, mas ele fala das chispas, né? Sod é segredo, Gilgul é roda, o segredo das rodas, né? O segredo da evolução ou involução dessas chispas, né? Então eu mantenho essa pergunta, né? Perguntando como é que poderia ser essa corrente ascendente e descendente, né? O que isso significaria? Para uma melhor compreensão, digamos, teríamos que fazer um breve retrocesso nos nossos estudos, quando o próprio Lúria e outros mestres da tradição nos falam das quebras dos vasos, né? Que é uma linguagem própria, uma terminologia própria, ou essas chispas divinas que caíram na matéria. Se já não foi visto, fazendo um breve comentário sobre o referido assunto, digamos que antes de nós termos o mundo perfeito,
em que vivemos, aparentemente, foram criados mundos ou estados de consciência, digamos assim, de uma maneira mais objetiva e correta, para que até esses reinos tivessem um aperfeiçoamento. Então, foram criados reinos, mas esses reinos não subsistiram. Existiram 8 reinos, digamos assim, né? 8 estados de consciências primordiais que caíram, né? E a quebra o resultado desse destroçamento, digamos assim, foi esses pedaços desses mundos caíram no mundo em que vivemos. E, na verdade, eles estão inclusos dentro da própria Terra, do planeta em que moramos, né? E esses mundos são chamados, esses que foram destruídos, como os reis de Edom, né? Que eram reinos, eram estados de puro egoísmo. E esse egoísmo era tão grande que, como dissemos, eles não subsistiram, porque o mundo, para ser perfeito, precisa haver troca entre o receber e o dar. Isso só foi possível com o advento da bondade, com o advento da fraternidade, do amor universal que tanto falamos, né? Então, esse tipo de chispas, que são os restos, digamos assim, desses mundos primordiais, ficaram como que absorvidos na matéria. E essa evolução dessas chispas divinas, dessas porções, digamos assim, de luz, cabe ao homem resgatá-las, né, através da sua ação nesse mundo. E o homem, que é o elemento de ligação entre o divino e a natureza, naturada, digamos assim, é o responsável por essa elevação dessas chispas, através da sua ação, através do seu agir, fazendo com que as bênçãos que ele proporciona a essas chispas sejam novamente elevadas aos mundos superiores para serem purificadas. Então, o homem age como se fosse o verdadeiro intermediário entre o céu e a terra, porque ele possibilita essas chispas, esses elementos caóticos de um mundo, de mundos previamente criados, serem restabelecidos no seu estado de ordenamento, né? Assim como elevando essas chispas, o homem estivesse fazendo uma caridade também. E essa caridade não deixa de ser uma transmigração desses elementos que estão encerrados na nossa natureza, na materialidade, no mundo, enfim, para serem purificados. É, Mais ou menos. é interessante isso, desculpa, não quero te interromper, mas assim, essa tua exposição me deixa mais clara essa ideia da transmigração dessas chispas, né? E o homem, quando ele foi criado, no Gênesis, que diz que façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança. E uma das grandes problemas é o seguinte, tá, mas com quem Deus está falando, né? Se é façamos, né? Alguns dizem, é com os anjos. Mas uma das hipóteses é que Deus estava falando com os 4 mundos. E que o homem foi criado à imagem e semelhança dos 4 mundos, que são Atzilut, o mundo da emanação ou da nobreza, Briá, o mundo da criação, Yetzirá, o mundo da formação, e Asiá, que é o mundo da ação. E que se nós considerarmos que elas estão espalhadas, né, pela criação, a criação ela se estende ao longo desses 4 mundos, como a gente referia, e elas estão espalhadas sobre todos esses mundos, né? Me parece que a capacidade do homem seria justamente elevar de um mundo a outro essa chispa até, digamos, tirá-la da matéria e transformá-la em algo espiritual, né? Me parece que é isso. Então, quando nós comemos algo que já tem ali do mundo mineral, vegetal e animal, se nós bem utilizarmos essa energia que nós consumimos, né, nós estaremos elevando essa chispa. Agora, se nós não fizermos isso, se nós mal consumirmos o que nós comemos, o que nós nos alimentamos nesse mundo,
nós estaremos, ao invés de glorificar uma parte que é da própria divindade, nós estaremos jogando ela para baixo novamente, né? Não estaremos fazendo o cumprimento da elevação do mundo. Seria isso? Perfeito, eu acho que é por aí. Mas tem um detalhe muito importante, né? Não só basta nós acrescentarmos ao nosso corpo físico os elementos materiais dos mundos vegetal e mineral, porque se nós pensarmos, tudo que existe ao nosso redor ou é do mundo mineral ou é do mundo vegetal, né? Excetuando-se, obviamente, o animal, né? Mas a intenção do homem ao fazer tal ato é o que diferencia aquele que come somente por prazer, o glutão, o, o que se alimenta somente para seus desejos, seus apetites mais básicos, ou daquele que tem a intenção de fazer, por exemplo, uma bênção sobre aquilo que ele consome. A bênção que é dada ao homem praticar e realizar, porque o homem se aproxima do Criador no momento que ele tem o poder de abençoar tudo aquilo ao seu redor. Então, esse homem que é formado nesse mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, ele tem, através do seu sentimento, que é o centro da árvore da vida, que representa Tiferet, representa esse amor incondicional, representa essas 6 sefiras intermediárias que nós chamamos de Zeirampim. Ele, através do seu ato de bênção, de caridade, enfim, ele tem essa possibilidade de abençoar esse alimento. Então, ele se torna imagem semelhante do Criador, que abençoa a sua obra no 7º dia. Então, o homem não só passa a ser um consumidor involuntário de um alimento, mas ele passa a fazer, através da sua inteligência, que é uma centelha que tem no seu interior, que representa as 3 sefiras superiores, né? Keter, Hokmah e Binah, que é o intelecto divino que ele possui, trazer esses elementos divinos até a seu próprio centro emocional, ao seu próprio sentimento. E daí realizar essa ação nesse mundo, né? Na forma, na ação, que é o 7º dia, que é o 7º ato, que é a criação propriamente dita. Ou seja, ele serve de intermediário e realiza através do seu pensamento, da sua palavra ou vontade e ação, essa obra. Isso que o diferencia do ato só puramente mecânico de comer, mas comer com intenção, comer com inteligência, somar ao seu próprio organismo material elementos dos reinos inferiores, mas que serão elevados através do homem, que ele é o grande agente desta criação. Isso na nossa relação com o nosso próximo também, né? Na verdade, porque a gente consome comida e se tivermos esse ato de sentimento, de gratidão, né, de entendermos tudo que está acontecendo e tudo que está se processando naquele momento, nós estaremos fazendo essa elevação. E o mesmo vale nas nossas relações, né, que já é uma relação sentimental. Se ela for uma relação meramente mecânica, né, apenas no plano de SA, nós estaremos diminuindo o potencial do homem. Me parece que vocês acham, porque olha, se eu verificar que vocês que estão aqui hoje comigo, vocês são parte da própria divindade e trato o próximo com a nobreza do seu porte de ser um representante da própria divindade, isso é uma elevação daquela condição daquela pessoa. Por outro lado, muitas vezes a gente tem uma relação de exploração, né? De objetificação do outro, né? Mas belíssimo isso que foi dito, né, por ambos os amigos, porque tornou mais claro esses conceitos para mim, e dentro do que foi dito aí, aquele ditado popular de boas intenções, o inferno está cheio, ele não é verdadeiro sob essa perspectiva, porque nós afirmamos, e com base em toda uma tradição,
de que a intenção, a boa vontade, um bom sentimento, ele é um elemento fundamental para integrar todos esses 4 mundos. É o próprio VAV, é o próprio elemento de conexão. E me parece, só tentando, em outras palavras, né, sintetizar o que vocês disseram, é que não é o que o ser humano faz, mas como ele faz. É o elemento qualitativo e não quantitativo, né? Eu posso comer de uma maneira animalesca para, como foi dito, saciar o meu instinto, a minha necessidade, a minha gula, ou eu posso comer com aquela consciência, aquela intenção de que eu estou elevando aquelas chispas, de que eu estou retornando aquela centelha à unidade, e se eu conseguir fazer isso com sacralidade, né, de fato eu vou estar contribuindo para essa transmigração das almas. Então, a gente tem que ter essa coerência entre o nosso agir, o nosso sentimento e o nosso pensamento. E aí eu me permito fazer uma pergunta, e claro que eu estou falando de mim aqui, porque é muito difícil, a gente consegue compreender esses conceitos de uma maneira intelectual, mas nem sempre nós conseguimos aplicá-los na prática. E o grande gargalo aí entre o pensamento e a ação é o sentimento. E todos nós somos humanos, todos nós sabemos que muitas vezes as nossas ações elas são tomadas pela emoção, né? Movidos pela emoção. E a minha pergunta é, se o sentimento é algo tão importante, como a gente pode burilar esse sentimento para que realmente a nossa ação não seja mecânica, mas ela seja bem intencionada e ela esteja em sintonia com o nosso pensamento. Então, assim, a nossa ação não seja uma ação falsa ou hipócrita, né? Mas que ela reflita realmente o que nós estamos sentindo e que o nosso sentimento, né, encontre eco nas nossas ações. Enfim, como conseguir essa coerência aí? Se os amigos puderem me ajudar. Eu vou só falar uma frase, tá? Porque nós falávamos ali justamente, se você agires de tal e tal forma, você se sentirá satisfeito, né? Isso é interessante porque o agir de tal e tal forma é justamente agir de forma uníssona. Quando você age, pensamento, palavra e ação de uma forma uníssona, você não vai ficar doente, né? As doenças normalmente são justamente quando há uma divergência entre o que eu penso e o que eu ajo, ou entre o que eu sinto e o que eu faço, né? Quando eu tenho esse conflito entre o sentimento e a ação, por exemplo, eu detesto o trabalho que eu faço, mas vou lá todo dia e trabalho nele, né? Faço aquela ação. Em algum momento, eu ficarei doente, justamente porque há um descompasso na minha árvore da vida. A minha Torá está sendo infringida. Agora, como harmonizar isso? Aí eu já deixo para os amigos também. E estou aqui com algumas ideias para a gente explorar esse pequeno, sutil e muito mal feito desenho nas questões gemátricas, né? Na questão da numerologia, né? Porque a gente falava que o conceito de transmigração do Isaac Luria se chama Sod HaGilgul. E uma questão que é interessante, antes de fazer gematria dele, eu queria falar que nós vemos aqui o nome de Deus, né? Mas ele tem 4 formas de ser dito. Nós temos 4 formas de expandi-lo, que nós podemos fazer em outro vídeo, mas basicamente cada forma traz um número, se ele for escrito com as letras. Então eu escrevo Yod por extenso, o Re por extenso, o Vav por extenso e o Re por extenso. Ele pode dar os números 72, 63, 45 e 52. Cada nome de Deus referindo a uma parte da divindade. E quando nós lemos Sod HaGilgul, Sod significa segredo, Ha é um artigo, né? Segredo do, como se fosse. E Gilgul, quando nós fazemos, que é rodas, quando nós fazemos a gematria, 3 mais 30, mais 3, mais 6, mais 30, vai dar 72. Então, isso me chamou a atenção porque quando nós vamos para essa parte gemátrica, nós vemos que o segredo de elevar as chispas é justamente de retornar as chispas que estão no mundo da nobreza. Quando nós agimos dessa forma, nós agimos no mundo da nobreza, nós retornamos o que há no mundo da nobreza. E se nós expandirmos ainda mais, né, e aí foi o meu querido amigo que descobriu essa,
e somarmos o 70, que é o Sod, mais o 5, nós teremos 147, que mais o Kolel, que é a própria unidade, vai dar 148, que é igual a Pessah, né, que é a Páscoa, ou também que também representa a saída do Egito, não é? A saída da escravidão. Então o Sod HaGilgul, ele traz essa ideia da libertação de tudo que está aqui preso, né? Veja que a guimatria nos traz essa ideia de uma forma muito precisa, até eu diria, né? Não, nessa parte de guimatria eu acho interessante que tu falasse dos 4 nomes nos 4 mundos, né? O mundo de Atzilut é 72, no número de Briah é 63, no mundo de Yetzirah 45, no mundo de Asiá é 52. E a soma dá 232. É interessante que, em referência ao próprio homem, né? No mundo de Yetzirah, que na Kabbalah se chama Zeirampim, né? É o mundo da formação que nós comentávamos antes, o número 45 corresponde ao nome de Adão, né? Adam. Então, é o homem que é o 45 que representa exatamente o, o meio de ligação, né? Para elevar, digamos assim, até o mundo de Atzilut, né? Que é o mundo superior, o mundo da ideia, o número da nobreza. Ele é o Como tu... elevador, digamos Ele é assim. o elevador, exatamente. Ele que leva e traz todas as bênçãos, inclusive a sua própria bênção, né? Porque foi dado ao homem a faculdade, a capacidade de abençoar também tudo ao seu redor. Por isso que ele é o microcosmo, né? O pequeno mundo, mas tem em si o que a divindade lhe outorgou, né? O poder da doação, né? Que é aquela luz divina que que é emanada para todos os seres. Existem 2 coisas no mundo, né? Que foram estabelecidas pelo Criador: a luz e a vasilha, né? A luz é o desejo de doar, né? Que é a representação do próprio Criador. E a vasilha é o desejo de receber. Quando esse desejo de receber é egoístico, como existe no mundo, né? Mais do que nunca, né? Malkuth, que é a base da árvore, ela só recebe, né? Ela não dá nada. Então, o homem é colocado nesta árvore da vida exatamente como intermediário, né? Entre o Criador e a criação. Mas é a parte inteligente, é aí que está o segredo da, da realização do eterno, né? A inteligência é o que proporciona ao homem essa elevação que nós falávamos antes dessas chispas e a sua intenção, né? Como o amigo falou antes de sentimento e de Emoção. algo que tu tem, sentimentos é controlado, a Então, emoção não a emoção seria irracional, seria uma é. um arrombo, assim. E o Isso, sentimento é algo, é como uma seiva, é algo divino quase, né? O bom sentimento. isso. E aquilo que nós comentávamos, né, diz que Deus cria mediante a palavra, né? Então, quando ele diz faça-se a luz, ele diz Yeri Hor, né? Yod, Re, Yod. Vale 25. Hor é Aleph, Vav e Resh. Vale 207. Somando 207 mais 25 dá 232. E 232 é a soma do nome do Eterno nos 4 mundos. Mundo de Atzilut, 72, de Briah, 63, e Yetzirah, 45, e Asiá, 52. Então, existe uma pergunta. O que é a luz, então? É o A próprio luz Deus. é a extensão do nome de Deus. E, isso é profundo e dá o que pensar, né?
E somando mais um, nós temos a árvore da vida, né? 233 fica a árvore da vida. Né? Então, o que é a árvore da vida? É o nome de Deus também, né? Como a gente já tinha desenhado ali. Né? E tu falavas esse desejo de dar, e lembrei que um amigo nosso referiu em um de nossos encontros no estudo do Zohar, que quando nós olhamos essa árvore da vida, nós podemos ver o Yod como uma moeda, o Rei, que é o número 5, como uma mão, o Vav como um braço e o outro Rei como outra mão. Então é como se uma moeda viesse para a mão doadora e o braço se estendesse para dar para aquele que tudo recebe. Né? E essa é a forma de conectar a árvore da vida, é converter o nosso desejo de querer receber para nós, para doar, que é o que a gente tenta fazer. E doar não significa apenas dar, mas também receber com o interesse de doar. Né? Porque algumas vezes as pessoas querem nos dar alguma coisa. E saber receber também é um ato de doação. Né? Então essas coisas são belas, profundamente belas, e nos mostram uma forma de viver corretamente, como diz esse versículo que nós abrimos. Né? Qual seria a forma de corretamente viver? Aquele que corretamente vive a Torá, e isso não é cumprir de forma mecânica as mitzvot, mas é ter um pensamento, um sentimento e uma ação nobre, né? No ato de doar e de se doar para o próximo. Não... Perfeito. Amigos, só para complementar essa imagem que foi trazida aí, dessa moeda, né, que passa por uma mão, aí estende o braço e chega numa outra mão. É claro que essa moeda não deve ser tomada pela nossa audiência no sentido literal, mas sim como essa riqueza espiritual que o Eterno diariamente nos provê, e também através da sua natureza, né, todas essas belezas que ele coloca à disposição do homem. E isso mostra o sentido da verdadeira caridade, que é manter esse fluxo, né, o fluxo dessa riqueza, o fluxo de toda essa abundância que vem do alto para chegar à mão daquele necessitado. E aí o homem ele pode se posicionar ou como aquela mão recebedora lá de baixo, ou se ela se identifica mais com a divindade, vai ser aquela mão, né, que depois estende o seu braço para doar. O que eu quero dizer aqui é que a caridade é um elemento importante, né, e essa caridade, que pode ser uma conversa, que pode ser um ouvido, que pode ser uma ação simples, mas feita também com consciência, né, com atenção, essa caridade é um elemento importante, me parece, para essa transmigração das almas que foi referida pelos queridos amigos. Muito bom. Excelente, isso aí. Muito bom. Uma última questão, tá? É que até a professora Eti nos trouxe uma ideia de que esse versículo é relacionado com Jeremias, que fala que nós seremos como aqueles que plantam uma árvore, que é a própria árvore da vida, e se sentem satisfeitos. Porque é interessante o conceito de satisfação, né? Porque muitas vezes a gente pensa que satisfação eu terei quando eu, enfim, comer, ou quando eu consumir o que eu tenho de desejo. Só que daí a gente vai lá e compra um carro novo, compra algo novo, passa uma semana eu já não estou mais satisfeito, né? Essa satisfação vem da inteireza do ser, né? Da inteireza, diria assim. Então, me parece que tudo isso é muito, muito bem relacionado, né? Eu preciso fazer uma observação, porque tu citaste esse exemplo da árvore, e eu me recordei de uma situação real em que o vô de um amigo, com mais de 80 anos de idade, plantou uma árvore para que o seu neto fosse desfrutar depois, né, daqueles doces frutos. E como tu citaste isso, né, essa imagem veio à minha cabeça, a plenitude nesse gesto de doação. Quer dizer, quando ele plantou essa árvore, e hoje ele já é falecido, ele sabia que ele nunca iria comer dos frutos daquela árvore, porque ele já estava numa idade muito avançada, até que aquela semente, né, florescesse, até que aquela muda crescesse e se desenvolvesse. Mas ele não estava plantando para ele estava plantando para a posteridade. E claro, aqui era um neto, mas nós podemos plantar as nossas mudas e as nossas sementes para serem colhidas por todo o gênero humano, para o próximo e para pessoas até que nós nem conhecemos.
E se nós obtivermos satisfação, plenitude nesse gesto de semear, me parece que nós estaremos sim conectando a árvore da vida e fazendo essa integração com o eterno. É, isso que tu falas tem uma propriedade muito bela, porque é dito que o Criador é a seiva, né? E o homem é a árvore. E a gente sabe que as raízes desta árvore estão plantadas no mundo de Atzilut. Tudo provém de lá. E a consequência, o fruto é colhido aqui embaixo, né? Mas tudo de acordo com os desígnios do Eterno. Então, tudo que existe nesse mundo é fruto de uma benevolência divina, né? Então, tudo que foi plantado no céu é colhido na terra, né? E tudo que é plantado na terra é colhido no céu. Aí, imitando aquele velho ditado: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, né? E essa seiva dessa árvore que nós falávamos antes percorre através do caule, né? Que representa a letra Vav, que representa o mundo da formação, que é, em outras palavras, o Zeirampim, né? Que é o que une a seiva que vem da terra, mas é da terra celeste, né? Da terra divina, que é a fonte de todo o bem e de toda a perfeição. Amém. Poxa, belíssimo, belíssimo. Então acho que a partir do que a gente conversou aqui, deu para entender bem a função do homem, o que significa essa transmigração, porque o Luria até refere que se nós transmigrarmos essas células materiais em células espirituais, digamos assim, nós oportunizaríamos a vinda do Messias ou a vinda do mundo que virá. Só que não o que está vindo no futuro, num acontecimento, mas o que está vindo a todo momento e a todo instante. Então, sempre que nós conseguimos fazer essa união, nós estamos já, de certa forma, vivendo nesse mundo futuro, né? No mundo da redenção, digamos assim. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, não tenho como agradecer a oportunidade que nós tivemos aqui de conversar. Meu coração está cheio de alegria de escutá-los e de conversar e de trocarmos essas ideias. E espero que você que aí nos escutou hoje também possa ter bem aproveitado, possa ter participado conosco, e nós deixamos o nosso abraço. Fiquem à vontade aí para manifestarem também. Eu agradeço, foi uma honra ter participado e acho que a nossa audiência tem bastante material para meditação. Eu, pelo menos, vou repercutir por muito tempo essa conversa. Agradeço também essa oportunidade e desejo muita paz para todos nós. Amém. Um grande abraço a todos e até a próxima.